Boa tarde, gente. Olha aqui mais uma vez, tá? Eu estava passando aqui na Bíblia e vi aqui no livro de Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4, e o versículo 26. A parábola da semente. Mas eu quero ler para você só um versículo, que diz assim: E dizia: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra. É assim, gente, o que eu entendo. A palavra do Senhor é como se fosse uma semente lançada na terra, entendeu? Aquele homem que está trabalhando ali na lavoura, ele vem com as sementes e joga a semente no campo para que elas comecem a brotar, a germinar. Certo? Ou seja, a semente foi lançada na terra. Então, trazendo para a palavra de Cristo, a semente é a palavra de Deus. Então, eu estou aqui pregando a palavra do Senhor para você, para muitos que vê esse vídeo, tá? Aí eu falo para você que você tem um chamado, que você é escolhido, que Deus te ama, que você precisa se arrepender dos seus pecados e que Deus perdoa, que Ele é grande em amor e misericórdia e perdão. E é o que Deus quer, que você faça a vontade dEle. E Ele quer te dar a salvação, a vida eterna. Quer transformar o teu coração. Quer que você se converta para Ele poder te ouvir. Bom, aí eu estou lançando a palavra para você. Eu estou lançando a semente no teu coração. Tá? Mas a partir de agora, que eu lancei a semente no teu coração, agora é com você. A minha parte é pregar o amor de Cristo para você. A minha parte, o que eu tenho que fazer, é lançar semente, é lançar a palavra para você, é falar do amor de Deus para você, para aquele que nunca ouviu falar de Cristo, tá? Para aquele que nunca ouviu falar de Cristo, para aquele que já teve intimidade com Cristo e que hoje está afastado da presença de Deus, dos caminhos do Senhor. E Ele pede também para a pessoa se desviar dos maus caminhos, tá? Então, eu estou lançando a semente no teu coração. Eu estou lançando, só que a partir de agora, depois que eu falo do amor de Deus, da palavra do Senhor, depois que eu lanço a semente, que é a palavra no teu coração, a partir de agora é com você, tá? Para poder dar frutos. Entendeu? É isso. O lavrador lançou a semente no campo. Eu lancei a semente, que é a palavra, no teu coração, para que possa fluir na tua vida. Porque agora depende de você. Nunca mais você, que está ouvindo esta palavra, pode dizer que não ouviu falar de Deus. Você nunca mais pode dizer que não ouviu falar da palavra do Senhor. Sabia disso? Deus deixou o livre-arbítrio. Agora é com você. Depois que você ouve a palavra, é você quem decide o que quer na sua vida. É você quem escolhe o que quer na sua vida. É você que escolhe se quer deixar essa semente crescer para gerar frutos na sua vida. É você. Agora, é você e Deus. A minha parte eu estou fazendo, que é lançar semente. Lançar a palavra no teu coração, na tua vida,
para que você mude de vida, para que você transforme o teu coração, para que você conheça Deus, para que você saiba que só é Ele na tua vida. Não existe outro, é só Deus. E Ele te ama incondicionalmente. Tá bom? Então, para que haja frutos dessa semente que eu lancei no teu coração, agora você precisa querer que ela brote no seu coração. É isso. Esses são os frutos, tá? Esses são os frutos que Deus quer. E que está me usando para fazer isso, para lançar semente. Tem uma palavra também. Deixa eu procurar aqui, gente. Que fala sobre a semente que foi lançada em pedregais. A que foi lançada também nos arbustos, nos espinhos. E a que foi lançada em terra fértil, em terra boa. A que foi lançada entre os espinhos, que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre essa palavra. Ela sufocou, ela não conseguiu, até que ela cresceu, mas sufocou por causa dos espinhos, por causa do pecado, por causa das coisas ruins que estavam cercando ela, até que ela começou a crescer, a brotar. Mas os espinhos foram mais e sufocaram. Até que você estava começando a crescer em espírito, a querer fazer a vontade do Senhor. Mas vieram os conselhos ruins. E você deu ouvido às coisas ruins. E aqueles espinhos sufocaram aquela plantinha que nasceu daquela semente, que foi lançada nos espinhos. E ela morreu. Porque ela deixou de ouvir a Deus e foi ouvir a voz, outra voz, a voz do inimigo de nossas almas. Tá? A que foi lançada nos pedregais não tinha raiz, era nas pedras, né? Secou, veio o sol e secou. Mas a que foi lançada em terra fértil, em terra boa, cresceu. E são aquelas palavras que ouvem, são aquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor e dão ouvido. E sim, sentem o desejo de mudar, sentem o desejo de transformar o coração, de viver agora com Cristo, de fazer a vontade de Cristo, de ser obediente e não rebelde. E aceita o chamado. Porque, gente, olha, nós não temos que fazer como Jonas. Todos nós temos um chamado, poucos são escolhidos, mas todos temos um chamado para fazer a obra do Senhor. E a gente não tem que se esconder desse chamado. Deixa eu falar uma coisa para você, Jonas se escondeu. Deus falou para Jonas, Jonas, vai lá na cidade de Nínive e prega contra aquela cidade. Avisa lá que eu vou destruir aquela cidade por causa do pecado, que está grande demais. Eu estou resumindo, viu, gente? Jonas não foi de vontade. Jonas se escondeu. Ao invés de ir para Nínive, fazer o que Jesus mandou, ser obediente, ele comprou sua passagem, entrou no navio e para Tarsis. Quando já estava em alto mar, Deus manda uma tempestade, uma forte tempestade em alto mar, e o barco já estava quase afundando. As ondas já estavam engolindo, quase engolindo o barco. E aqueles homens lá jogando as coisas do barco para dentro do mar, né? Para ver se diminuía a carga que estava no navio. Mas a carga pesada que estava mesmo era Jonas, que estava lá no convés, lá embaixo, escondido, dormindo, gente. Se escondendo do chamado de Cristo. E adiantou alguma coisa? Não, não adiantou. Sabe por quê? Eles descobriram
Depois que eles jogaram tudo que não tinha mais para jogar no mar, nada aconteceu de diferente. Eles foram lá procurar esse passageiro que eles não estavam vendo, sabia que estava no barco, mas não estavam vendo mais. Encontraram ele lá embaixo, escondido. E ele falou a verdade, que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele. E era para jogar ele no mar, que era assim que o mar ia se acalmar. E eles jogaram Jonas no mar. Mas tudo isso foi permissão de Deus, né? Veio um grande peixe, a baleia, e pá, engoliu Jonas. Jonas passou 3 dias no ventre de uma baleia. Lá ele teve tempo para refletir, para pensar, se arrepender, orar, pedir socorro ao Senhor, pedir misericórdia, porque ele estava num sufoco lá dentro do ventre daquele peixe, daquela baleia. E o que aconteceu? Deus fez aquela baleia cuspir Jonas. Agora adivinha onde? Em Nínive, aonde Deus queria que ele pregasse. Você está vendo aí como é que Deus faz? Não adianta eu fugir do meu chamado. Não adianta você fugir do seu chamado. Porque Deus te pega. É isso. Ele me pega se eu fugir. Então não vamos fazer que nem o Jonas, ele é um profeta fujão, né? Ele tem o apelido de profeta fujão, porque ele fugiu do chamado, mas não teve jeito. Deus foi lá e jogou ele lá, o peixe cuspiu ele na cidade de Nínive, e ele pregou lá na cidade de Nínive. Mas olha só o coração de Jonas. Ele pregou e ficou esperando Deus destruir aquela cidade. Ele não imaginava que Deus poderia se arrepender, porque Deus se arrepende também. E olha o que aconteceu. O rei daquela cidade e todas as pessoas, ele decretou que todas as pessoas se vestissem de saco, pedissem perdão, né? Se arrependessem de todo o pecado que estava acontecendo. Eles acreditaram, gente, eles acreditaram na palavra que Deus colocou na boca do profeta Jonas. Toda a cidade se vestiu de pano de saco, cinzas, e se arrependeram, se prostraram para Deus, pedindo perdão. E Deus se arrependeu, gente. Deus não destruiu aquela cidade. E você acredita que Jonas ficou com raiva porque queria que Deus destruísse? O coração de Jonas era meio assim, atribulado, né? Depois ele queria. Ele ficou de camarote no sol quente, gente, esperando essa destruição. Deus se compadeceu dele, fez crescer de um dia para a noite uma planta lá, uma árvore, para dar sol na cabeça dele. Em um dia Deus fez isso, passou a noite, quando foi no outro dia, a planta secou, de repente. E ele achou muito linda, muito boa aquela árvore ali, né? E ficou com dó daquela árvore que tinha secado. E foi onde Deus falou para Jonas: Jonas, você está com dó dessa árvore, né? Você se entristeceu porque essa árvore morreu. E será que você acha que eu não ia ter dó de toda essa cidade, da pessoa dessa cidade toda que se arrependeu, que pediu perdão dos pecados? Aí foi que ele veio entender. Mas por Jonas, ele tinha visto lá, tinha olhado de camarote a destruição da cidade. Jonas era meio assim perturbado. Por isso que Deus mandou, cresceu aquela árvore para dar sombra para ele. E depois secou para que ele sentisse alguma dor daquela planta. Tivesse algum sentimento. E ele teve o sentimento, né? Ele teve a dor daquela planta que secou. E Deus perguntou para ele: você teve dor dessa planta e não quer que eu tenha dor dessas pessoas que pediram perdão? E ele não destruiu Nínive, gente. Não destruiu. Louvado seja Deus. Então é isso. Mas voltando aqui sobre a parábola da semente. A minha parte está feita, tá? Eu estou fazendo todos os dias. É pregando o amor de Cristo para você, falando do amor de Cristo para você, da palavra do Senhor. Eu estou falando para você.
para que você se arrependa de todos os pecados, peça perdão a Deus, porque Jesus está voltando e que esse mundo não tem mais nada de bom, tá? O importante é buscar o Senhor, é se entregar a Cristo de corpo e alma, coração, alma, vida e espírito. É isso que a gente tem que fazer. E ficar na presença de Deus. É isso. É isso que eu estou pregando para você todo dia. Arrependam-se dos seus pecados. Peçam perdão a Deus. Ele é grande em perdoar, em misericórdia, em amor. Tá bom? Então é isso. A semente eu lancei no teu coração, que é a palavra de Cristo. Agora, para ela dar fruto, depende de você. Escolha o que você quer. Se você quer o caminho do céu ou se quer o caminho do inferno, da perdição, do pecado. Mas lembra que Deus pagou o preço para te resgatar do pecado. E foi preço de sangue, gente. Tá bom? Essa palavra que eu deixo para você mais uma vez. Louvado seja Deus. Tá? Fica na paz do Senhor. Uma ótima tarde. Amo você em Cristo Jesus e até o próximo vídeo. Tchau.